Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Diego Vaz, o CEO da iBuild Construtora. Tudo bem, Diego? Tudo bem, William? Prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, Diego. Vai ser um bom papo aí para conhecer um pouquinho sobre a sua mente, sua mente como empreendedor, como líder. Eu vou pedir que você faça uma breve apresentação para quem está ouvindo a gente aqui e conheça um pouquinho sobre você. Bom, como o William me apresentou, sou o Diego Vaz. Eu sou fundador da primeira rede de franquias de construção chave na mão do Brasil. Sou formado em administração, apaixonado por administração de empresas. É um dos temas que eu mais gosto de ler, que eu mais gosto de ver vídeo. E eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu encontrei o meu propósito de vida. De vida eu estou buscando, e o profissional eu tenho certeza que eu já encontrei. Gostei dessa separação de propósito pessoal, né, de vida, e do propósito profissional. Porque, na verdade, o propósito está sempre se mudando, né? A gente, às vezes, conquista alguma coisinha, a gente vai lá e dobra a meta, né? Aumenta o propósito, vai além, né? E é gostoso conversar com alguém que já entendeu para que você serve profissionalmente, qual que é o seu motivo de trabalhar, né? É muito importante, porque, assim, eu sempre fui empreendedor, né? Eu trabalhei muito pouco tempo como trainee, com a cabeça já pensando na minha empresa, né, que eu queria. E é muito difícil quando você começa lá com, 17, 18 anos, e você fica buscando qual que é o seu papel ali, né? Aonde que você precisa desempenhar dentro da cadeia. Isso foi uma evolução, né? Então, e eu sei muito bem que a gente por mais que as pessoas falam que não tem separação, mas tem sim, né? A vida profissional, os nossos propósitos, os anseios profissionais são diferentes dos anseios pessoais, né? Não pode ser a mesma coisa, porque uma coisa é para a gente brotar ali em trabalho, né? E desenvolver alguma coisa. Outra coisa é na sua família, com as pessoas que você ama, né? Eu acredito que tem propósitos separados. Eu acredito que eu encontrei o meu profissional. Que legal, vou querer saber um pouquinho mais disso já já. Falando, como a gente começou falando de propósito, esse é um tema que eu adoro e dá para sentir isso na forma como você fala, como você sacou esse seu propósito profissional. E muitas pessoas, elas confundem um propósito com outro. Não que sejamos... É o mesmo protagonista, vamos dizer assim, é a mesma pessoa que vai cumprir os dois propósitos. Mas vamos supor que eu sou um grande administrador de empresas, adoro empreender como você, mas, de alguma forma, eu sinto vontade de tocar um instrumento para satisfazer o meu ser. Mas, profissionalmente, eu não quero ser músico, eu só quero tocar meu instrumento. E aí você tem um propósito musical, vamos dizer assim, que é um propósito pessoal, né? E não há problema nenhum. Ô, William, eu não sei se você leu a minha história, mas a minha história é exatamente essa. Eu era músico antes. Antes de eu... Era exatamente essa. Eu fui para São Paulo, né? Eu tinha uma banda de heavy metal. Cabeludão, assim, sonho, né, de jovem. E aí a banda inteira foi para São Paulo, a gente mudou para uma casa, gravamos um disco de heavy metal, todo cantado em inglês, e lá eu comecei a dar aula de música. Foi ali que eu peguei gosto por tá na frente, vamos dizer assim, de ensinar ou de ganhar dinheiro não trabalhando só para os outros, mas criando alguma coisa. E aí eu tive o papel inverso da maioria dos meus amigos. Meus amigos, tipo, eles tinham uma carreira, trabalhavam, encheram daquilo, falou, cara, eu quero viver de música, da minha arte, sabe aquele negócio? Eu fiz o oposto, eu descobri durante um show, tocando, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tem sentido nenhum pra mim isso. E aí eu parei de tocar. E aí eu tinha uma escola de música, e depois eu montei, né? Então comigo foi exatamente isso, descobri, assim... Eu saí da música e vim pro... Isso, eu já ajudei muitos executivos a não separarem, a entenderem essa diferença entre um propósito pessoal e um propósito profissional. Porque muitas vezes você tem um baita de um talento profissional para exercitar e você está querendo não gastar tempo, mas está insistindo em fazer de um hobby alguma coisa que seja profissionalmente rentável e satisfatória e realizadora, sabe? E às vezes nunca vai ser. Você pode ter muitas qualidades profissionais que você vai fazer aquilo rentabilizar, vai fazer a diferença no mundo, mas o teu hobby talvez nunca faça a diferença. E você tem que tratar com um propósito pessoal, né?
é tão simples quanto isso que você disse mesmo, né? Às vezes, Exatamente. é, porque eu acho que tudo, né? A arte, por exemplo, a arte ela só vai ter valor se ela tocar alguém de alguma forma, né? E eu acho que o que a gente faz na vida profissional também, né? A gente até às vezes a pessoa ela tem um negócio, eu já tive, tá? Um negócio que eu falava, eu não vou conseguir entregar aquilo que eu quero, que eu tenho dentro de mim, através disso, sabe? Eu tava em algum momento ali, eu falei, não é isso que eu quero. Então, nem no profissional a gente consegue, às vezes, fazer daquilo que a gente acredita ser uma fonte mesmo de prosperidade sua. Você vai ter que migrar, mudar de negócio, mudar de propósito para achar isso, né? Sim. E a diferença, às vezes, é muito sutil. Ela está muito ligada com o que você faz bem? Qual que é a tua grande habilidade que faz com que você profissionalmente tenha sucesso? E essa é a minha próxima pergunta para você. O que você, na sua trajetória empreendedora, tem como qualidade, como profissional, que realmente fez você chegar onde você chegou hoje? É, tem que ser uma coisa, né? Só. Mas assim, Pode eu ser acho, duas, três. assim, de verdade, né? Não é piegas, não, é o meu propósito. Porque quando eu já tive muitas situações, né, da empresa, desde 2013, né, que a gente existe, de que se eu não tivesse propósito, William, eu não estava aqui mais. Eu ia ter abandonado, eu ia ter feito coisas dentro do negócio que hoje eu me arrependeria. Por exemplo, na época da pandemia, sabe, eu tinha contratos que quando eu fechei esse contrato, o valor do material estava X e eu tive que entregar esse contrato vezes 8 o valor que eu tive que pagar. E se eu não fosse por propósito, por acreditar que o que eu estava fazendo era o que eu tinha que fazer, eu ia ter largado, eu ia ter abandonado esse cliente. Então, se tiver uma coisa só que eu acho que me sustentou até hoje, me sustenta, é acreditar no meu propósito, sabe? Eu tô falando muito disso, mas é isso mesmo. Eu acordo de manhã e durmo à noite pensando no meu negócio e eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. E essa ideia fixa, se a gente pode chamar assim, né, esse propósito, aquilo que você tem na mente, que você sente que vai fazer a diferença para você, ele mexe, ele ativa uma série de outras qualidades. Então não é balela, não é bobeira isso. Não Para é. algumas pessoas que nunca tatearam isso, nunca sentiram que esse é isso faz uma grande diferença lá dentro da gente, né? A pessoa pode até achar uma coisa que, isso não faz sentido, isso não mexe comigo. E talvez ela não precise dessa história, dessa narrativa, né? Mas internamente no nosso cérebro, você ter essa história bem definida e você perseguir essa história a todo custo, não importa o obstáculo, não importa o que atrapalhe você chegar lá, aquilo é transformador, é mais do que satisfatório. Você sente que realmente está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Isso parece que brilha todo o seu cérebro, brilha todo o seu ser de alguma forma, né? Então, é uma imensa qualidade, viu, Diego? Eu acredito que sim. E eu acredito muito que nós somos semente. Semente. Se a gente. Eu tenho, assim, eu tenho às vezes uma análise assim da pessoa que ela fala assim: eu só vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar meus boletos. Eu tenho pena, não pena no sentido pejorativo, por favor, mas assim, eu queria muito que essa pessoa encontrasse. Sabe por quê? Porque a gente é uma semente, cara. A gente nasceu para brotar, para ser mais de um, né? A nossa vida, ela é multiplicação, ela nunca é soma, né? Todo mundo fala: "Não, eu vim aqui para somar". Não, eu vim aqui para multiplicar. Porque de um sempre é dois. Uma semente nasce uma árvore, que nasce em vários galhos, que nascem várias sementes. Então, quando a gente descobre qual semente que a gente é, aí a gente só vai ficar feliz quando a árvore que nasceu em cima da gente é o que a gente tem por dentro. Que legal, bom entender aquilo que te motiva, essa sua força interna que te faz ser um empreendedor melhor, um empresário, um líder melhor. Que isso, quem nos ouve, de alguma forma, tem interesse em empreender, em liderar, e ouvindo isso de você, às vezes é só ligar uma chave, sabe? O que te motiva a fazer tudo aquilo que você faz todo dia? E às vezes a gente sabe, mas não está consciente, não usa aquilo conscientemente, né? É. Então, acho que você tem muito claro isso na sua mente. Eu acredito que sim. Até hoje, né? Pode ser que a gente mude, e vai mudar sempre, né? E temos o direito a gente faz o que a gente quiser, né? É isso. Então E eu aí, acho, e isso é bom, né? Eu acho que isso me deixa feliz. Eu sou feliz profissionalmente, muito feliz. que bacana, Diego. E aí nessa linha, até para caracterizar, né, o porquê que você faz o que você faz,
Qual foi o teu maior acerto na sua trajetória empreendedora, aquilo que você sentiu que virou a chave, aquilo que fez a diferença, aquilo que fez você realmente ter certeza que você devia seguir nessa direção? Estudar. Quando eu entrei na faculdade de administração, eu tive que fazer supletivo, porque assim, meu pai era uma pessoa muito rígida, e eu ia repetir, né, ia bombar o primeiro ano, meu pai ficou louco, me tirou da escola, falou, você não quer estudar? Você vai trabalhar. E aí eu fiquei sem estudar tal, e aí chegou uma hora que eu tinha já escola de música, eu falei, do jeito que eu sei que eu não vou conseguir ir para cima, além do que eu tenho, né, para mim o que me veio foi, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás de alguma coisa, e aí entrei na faculdade de administração, tive que fazer o supletivo, como eu te disse, mas entrei na faculdade de administração com 23 anos. Então a minha cabeça era assim, eu preciso sugar tudo que tem nesse negócio, né? Então, o que eu acredito, e a gente tem isso hoje, eu sou dono de uma rede de franquias. E isso é permeado na nossa cultura, o estudo. Porque a gente tem uma frase aqui dentro, que é uma frase simples, mas é um lema na empresa. Quem acha não sabe. A gente, por ser rede, por ser construção, a gente nunca pode ter achismo. A gente sempre tem que estudar e saber aquilo que a gente está falando. E saber que a gente não sabe, né? Então, eu acredito que é isso, é estudar mesmo, assim, sabe? Entrar de cabeça naquilo que você quer. Porque você só começa a descobrir coisas que você não sabe quando você estuda um assunto, né? E a ignorância, muitas vezes, ela tem um véu ali, né? Que impede você de enxergar que você está preso numa bolha e você só rompe essa bolha quando você estuda. Para mim, o conhecimento é isso. Ele é um rompante de experiências, de possibilidades. A gente está preso num universo muito pequeno. Na medida que você estuda, você vai expandindo isso. Isso faz com que você cresça, né? Isso faz toda a diferença, né? E é um pouco frustrante, né? Porque quando você começa a estudar, você começa a ver o quanto que você não sabe. Aí você fala, meu Deus, mas parece que eu sabia mais antes. Tem um estudo que uns cientistas fizeram, que o ladrão invisível. Não sei se você já viu essa história. Foi um cara que viu, né, na verdade, tinha um mito que se você passasse limão, tem uma brincadeira, que a gente pega o limão, passa com um cotonete, e aí ele não vê nada. Quando você coloca ele no calor, ele aparece. E esse bandido, cara, ele pintou o rosto de limão e foi assaltar um banco. É verdade, não é piada. E aí o pessoal estudou, falou, cara, mas por que você foi? Ele tinha certeza que ele não estava sendo visível, né? Depois que ele foi preso. Aí os cientistas fizeram um teste e descobriram que quanto mais ignorante é a pessoa, mais ela acha que sabe. E quanto menos, tipo, as pessoas que estudavam para a prova, a percepção da nota que ela teria era mais baixa do que quem não estudava. Então é muito isso, né? A gente busca conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente descobre que não sabe. Parece filosofia, mas... Não, e acho que é mesmo, né? Você só sabe quando você não sabe, quando você descobre que você era menor do que aquilo que parecia, né? Então, estudar, acho que essa expansão ela é muito importante. Sabendo do seu maior acerto como empreendedor, que é uma habilidade que você considera importante estudar, qual foi o teu maior erro como empreendedor, na sua trajetória empreendedora, profissional? O que você considera que foi o teu maior aprendizado ali, que realmente valeu alguns dias ou alguns anos perdidos aí? O meu maior erro foi acreditar, né, principalmente eu que trabalho com construção, de que o conhecimento, né, que o know-how, ele está no outro, ele está no funcionário, vamos dizer assim, ou na mão de obra. Vou te dar um exemplo, o que eu quero dizer. E eu errei muito em obra, né, lá atrás, aprendendo, por isso. Tipo, você vai fazer uma obra, você vai construir a sua casa, William. Você contrata um empreiteiro. E aí o William, ele tipo, tira da cabeça dele e fala, olha, agora... Lembra da propaganda da Tigre, que pulava o macaquinho no colo do outro? O macaquinho pula no colo do empreiteiro. Só que aí, você não tem que saber, porque o William faz outras coisas. Só que o empreiteiro não sabe, não vai fazer a obra do jeito certo, sua obra começa a dar problema, infiltração, atrasa, custo estoura. E eu cometi esses erros lá atrás. Eu contratava empreiteiros para fazer minhas obras e eu delargava. E aí, eu tinha que assumir a responsabilidade. Então eu entendi isso. Quando eu entendi isso, que era o meu principal erro, todos os problemas que aconteciam,
de que eu tinha que ter o conhecimento, eu que tinha que ter método de controle, eu que tinha que ter checklist lá, deu a virada de chave, mudou a empresa. Fez a gente, né, começar a crescer, realmente, porque antes patinava muito. Você fazia uma obra bem feita, porque você contratava uma boa mão de obra, e uma péssima. Aí o lucro que você tinha dessa obra bem feita, você tinha que cobrir o rombo da obra mal feita. E aí era uma bola de neve, né? Ainda mais nessa área, né? Onde a mão de obra não vou dizer crítica, né? Mas assim, ela varia muito, né? Pode dizer crítica, sim. Imagino você como lidar com isso. O conceito do que é uma coisa boa é muito variável de uma pessoa para outra pessoa, né? Então você conseguir nivelar isso, a gente faz isso, a gente usa mentores. Hoje estou à frente de uma empresa chamada Upskill Platform, que é uma empresa que oferece mentoria de lideranças para empresas. Então a gente chega lá com um time de mentores e entrega uma mentoria para os líderes serem melhores líderes mais rápidos, evoluir, amadurecer a identidade como líder mais rápido. Isso é algo necessário. Quando liderança, muitas pessoas lideram com improviso, né? Elas não eram os bons. A gente ter consultoria disso. Sim, deveria ser. Então, ao invés de liderar no improviso, a gente dá estrutura, amadurece a identidade dele, não só os elementos circunstanciais como líder, mas amadurece qual que é o ideal de liderança, né? E nós contratamos vários, não são empreendedores, né? Mas são mentores de mercado, pessoas que são empreendedoras, que lideram outros times e que têm um bom nível de autoconhecimento para ajudar outros líderes a desempenhar. E a gente já teve esse desafio também, né? Como nivelar isso, né? Como ser protagonista dessa ordem ali, senão você perde mesmo, perde tudo mesmo. Eu imagino no seu caso, porque o seu caso é conhecimento puro, né? A pessoa ali, a persona que vai ali com o empreendedor que contrata vocês, por exemplo, de certa forma, o conhecimento é da empresa, né, de consultoria, mas tem que ter muita entrega daquela pessoa também, das experiências, da propriedade de causa, porque nós empresários, a gente não é preparado no Brasil para ser empresário. A gente é preparado para ser mão de obra. Então, a gente não tem bagagem. E é um sonho, seria, né? Se a gente começasse, tivesse uma mentoria sempre do lado. E eu aconselho, assim, ó, esse podcast é para a gente bater papo, né? Busca mentor, sabe? Não no sentido pejorativo que virou depois, né? Mentoria. Não, busca um mentor mesmo, porque a gente precisa, né? A gente vai errar e se não tiver alguém para nos ajudar a mostrar os erros, a gente demora muito para enxergar. Eu demorei 10 anos para enxergar esse erro que eu te disse. E que eu vejo que eu ainda hoje percebo erros que eu estava cometendo até o mês passado, né? Então, quando você tem alguém que te ajuda a enxergar isso mais rápido, é muito melhor, né? Facilita a vida para todo mundo. Né? Muito. Legal, Diego. Deu para entender a sua maior qualidade, o seu maior acerto, o seu maior desafio aí na sua trajetória. Agora eu quero entender um pouquinho do seu negócio, porque assim eu também consigo entender um pouco mais sobre você, né? O que é a iBuild? Como é que você surgiu com essa ideia? De onde nasceu isso? Por que você criou a iBuild? Eu tinha uma construtora, né? Eu não sou engenheiro, sou administrador de empresas, como eu disse, e a minha construtora só fazia obras para empresas. Então, Santander, fiz obra para o Avílio Diniz, para o Jorge Paulo Lemann, sabe? E aí eu aprendi lá que a construção civil para empresas, eles contratam como se fosse essa caixinha aqui. Tipo, eles compram a casa, eles não contratam o João, o Pedro, o Renato, eles contratam uma empresa e essa empresa tem que entregar o produto. Então a gente falava de produto só. Só que eu construía no método convencional, que é tijolo por tijolo, igual fazia nas pirâmides lá, 5.000 anos atrás. Aí, em 2015, a gente sempre buscou processos, industrialização na construção civil, mas na alvenaria é muito difícil. Eu descobri um método de construção que chama steel frame. Não sei se você já ouviu falar. O steel frame é um sistema americano de construção que foi criado nos Estados Unidos e ele foi usado para reconstruir o mundo pós-guerra. O plano Marshall usou o steel frame para construir. Por quê? Porque o steel frame, William, diferente do drywall, que eu achava que era, ele é feito para aguentar menos 40 de temperatura, terremoto e 50 graus Celsius e brisa. Ele é um sistema muito versátil, muito mais confortável térmica, acusticamente, além de ser industrializado. Eu usei esse sistema para construir umas obras. Aí eu falei, eu nunca mais na minha vida eu assento um bloco de tijolo. E foi o que eu fiz em 2015.
Eu migrei, e aí a minha construtora passou a construir só em steel frame. Numa época que ninguém falava de steel frame, era pouquíssimas as empresas que tinha norma, e a gente foi desenvolvendo. Aí começavam a vir muitos empresários, William, tipo donos de construtora, querer fazer negócio comigo. Qual que era o plano deles? Falou, olha, vamos, a gente faz uma obra junto, eu aprendo esse negócio de steel frame, que todo mundo sofre com mão de obra, e aí eu sigo. E aí me deram a luz, falou, cara, você tem que franquear, porque eu sempre fui neurótico com processos, com gestão. Sou formado no método japonês de produção, então assim, tudo é processo para mim, tudo é procedimento, e eu fiz isso na consultora. Por isso, eu peguei o conceito de obras para empresa e passei a entregar isso para cliente final. Hoje o William, se quiser, ele vai ter a casa dele como um produto. Você não vai ter que contratar o eletricista, o encanador, ter que comprar piso, nada. Você contrata a iBuild, uma franquia da iBuild, hoje nós somos uma rede, e a nossa franquia te entrega a obra 100% pronta, chave na mão, para você entrar ou com a roupa ou com os móveis. Interessante. Entrar com a roupa, nossa, isso é disruptivo, hein? Já aconteceu, a gente já entregou obra com armário, cama, televisão, geladeira, pronta a casa. E a pessoa só entrou com a roupa de cama e as roupas. Uhum. É um modelo, né? Não é que a gente só trabalha assim, a gente tem essa possibilidade. Legal, que bacana. E hoje você criou uma rede de franquias que faz isso. Olha que interessante, você estava comentando comigo que já era difícil você conseguir equalizar a mão de obra com uma empresa. Imagino com uma rede de franquias a dificuldade disso. Mas olha, é mais fácil agora, depois que eu descobri que o segredo não é você ter mão de obra especializada. O segredo é, porque construção civil é isso, né? O segredo é você ter mão de obra qualificada. As nossas obras, elas são industrializadas, William. Hoje eu uso 10% da quantidade de eletricista, por exemplo, porque eu produzo toda a parte elétrica, eu passo os fios dentro do conduíte, eu escrevo o nome, ambiente por ambiente, faço teste, tudo na fábrica. Eu termino na fábrica, testo, mando para a obra, só instala. Hidráulica, a mesma coisa. A montagem das nossas obras são feitas por trabalhadores comuns, não são ninguém da construção civil. O meu franqueado contrata, por exemplo, um cara que trabalhava como empacotador no mercado, um cara que trabalhava numa empresa de fachada, sabe assim? Não é da construção. Por quê? Porque eu descobri que tudo é método. Tem uma frase do Sun Tzu que ele fala, você administrar um exército com 1 ou 1 milhão de pessoas é a mesma coisa, desde que tenha método. Deu para entender a sacada que você teve. Você tirou aquela camada de especialização, colocando isso lá na central, na fábrica. Então você garantiu o processo mais especializado e agora qualquer pessoa com o mínimo de boa vontade, ele consegue fazer a montagem. Isso acaba reduzindo aí uma escassez de processos profissionais, né? E a gente tem uma coisa também que me inspirou quando eu estudei a história da Ford. O Henry Ford, quando ele criou a linha de produção, ele tinha um cara lá na linha que chamava capataz. É um nome feio, mas a função do capataz era o seguinte, ele ficava olhando a operação de uma fase da produção. Ele sabia que o cara tinha que apertar 10, 15 parafusos, ele sabia tudo. E ele ficava controlando o cara a só apertar o parafuso. Isso garantia a escala, garantia a produtividade e garantia que se esse cara saísse hoje, amanhã teria outro para entrar no lugar, porque era uma tarefa específica e com controle de qualidade. Nossas obras, tudo que é feito pelo franqueado, além do franqueado ter o departamento de qualidade dele, a franqueadora vistoria. Então tem dupla camada de proteção aí de qualidade, porque o franqueado ele não avança para a próxima etapa da obra sem o checklist de qualidade aprovando o serviço que foi entregue até o momento. É um capataz moderno, vamos dizer assim, vai. É um capataz sem chicote. Mas é humano, ele é para ajudar, não para uma questão de punir, né? Não, exatamente. Ele está ali como um facilitador, né? Uhum. Que legal. Interessante a metodologia. Eu acho que você resolveu um grande problema. Eu acho que toda solução ela vem de alguma necessidade, né, de mercado. Não sei se você teve esse problema no passado, de alguma forma, mas quem não teve problema com obras?
e você você anulou essa camada de problemas e agora você traz tudo pronto ali, você reduz, você diminui o tamanho dos problemas de uma obra, né? É isso. E aquele negócio do propósito que a gente falou no começo, é porque quando dava problema, eu falava, não é possível que é assim. Porque todo o resto, todas as outras indústrias é diferente, William, são diferentes. Se você comprar essa caixinha que eu estava mostrando, ela vai ser sempre do mesmo tamanho, vai ter sempre esse mesmo material, ela vai acender a luz quando eu abro, sempre. Agora a obra não era. Eu falava, não é possível que era. E aí o que eu quis dizer do propósito isso me fez pensar fora da caixa, né? Hoje, às vezes eu vou em feiras do setor, eu palestro às vezes, e eu mando meus temas. As pessoas não entendem, eu falo, você tá louco? Como assim? Para de depender de mão de obra especializada. Porque para eles você tem que treinar a mão de obra, especializar para ela conseguir fazer o serviço, né? E comigo ao contrário. Você qualifica, não especializa. Não, isso faz toda a diferença. Você tira uma camada ali de problemas ou de dificuldades ali que gera custo para todo mundo. Você centraliza o processo para evitar falhas, né? Então acho que isso reduz. E hoje vocês estão com quantas franquias, Diego? Nós estamos com 35 e vai chegar agora, final de dezembro, com 40. Ano que vem, 100. E aí, no ano seguinte, 150. É um plano estruturado lá em 2019 e a gente está vindo crescendo bem devagar para conseguir crescer certo, né? Uhum. Até porque você tem adequações, como você tem centralização de produção e tem uma série de educação, uma série de elementos para considerar nessa expansão, né? Se aumenta Exato. a demanda excessivamente, tem todo tem que ser uma coisa bem feita, porque não é só uma caixinha, como você mostrou, é uma caixa um pouco maior, é uma casa, né? Bem mais. Não é parede, é o lar. É onde a pessoa vai cuidar do filho, onde a pessoa vai fazer jantares, vai viver os momentos mais felizes, mais tristes. Então não é só parede material, é o lar. A gente está construindo uma das coisas mais importantes que tem para uma pessoa, que é o lar dela. Uhum. Sim. Que legal, que bacana, Diego. Agora, de onde surgiu a ideia de você fazer a iBuild? A iBuild, ela é uma evolução da minha construtora antiga, né? A ideia surgiu da minha faculdade. Quando eu estudava, eu fui trainee de uma pessoa, um cara formado em Harvard, eu fui ser trainee na fábrica dele, e eu vi como uma indústria funcionava, na prática, mas funcionando de forma orquestrada, maravilhosa, né? Ele foi CEO de uma gigante do setor farmacêutico, e ali eu recebi um dinheiro da venda de um negócio e eu fui construir uma casa, reformar uma casa. E foi ali que me acendeu a fagulha. Eu amando administração, estudando, vendo método de produção, Toyota, Taitiano, Henry Ford, aí eu vi o jeito que construíam. Eu falei, não é possível que é assim. Aí eu via lá na fábrica, aí eu vi o cara, chegava no meio do serviço para sentar uma parede, falava, acabou o cimento. Eu falava, mas meu amigo, como você não diz isso de manhã? Você só foi descobrir que ia acabar no meio do serviço? Então foi isso que me deu o gatilho. Eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade aí, porque o setor é muito arcaico, é muito pouco profissionalizado, vamos dizer assim. E aí eu peguei toda essa energia minha que eu tinha de indústria e falei, eu quero fazer isso na construção civil. Que legal, você tinha uma expertise, você tinha uma especialização, você viu um desafio, você teve um problema, né? Você viu um desafio de negócio e falou assim, se eu estou tendo esse desafio, outras pessoas também terão. Eu acho que essa é a maior sacada que o empreendedor consegue ter. Eu te perguntei, porque eu já imaginava que fosse algo assim, mas eu queria entender como foi isso, né? Você teve uma dificuldade de construir uma casa e você falou, poxa, não é possível que seja esse caos. Assim, tem quem constrói casa, tem que aceitar que é assim. E simplesmente, não, como assim? Eu vou ter que aceitar que essa desgraça... Sim. Não pode, né? Não, mas vai atrasar 8 meses. Mas é assim. No Brasil é assim. Mas é inaceitável isso, cara. Inaceitável. Teve um amigo meu, eu sempre cito isso, que é muito engraçado e muito triste ao mesmo tempo. Ele estava construindo uma casa, chegou assim no fim, aí a gente se encontrou, nós nos encontramos. Falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, eu queria colocar todo mundo que passou por essa casa dentro de um quarto e pôr fogo nessa casa. Sabe, o cara falar isso da própria casa. É engraçado, mas é triste. Porque pensa,
o sofrimento que foi para essa pessoa construir o imóvel, né? Que é o maior sonho do brasileiro. Então, é isso aí que você falou. Eu falei, não é possível. Não é possível que é Que assim. seja desse jeito, né? Que legal. E você está com um projeto ousado aí de expansão para 100 franquias até o ano que vem? Você tem uma fábrica que produz tudo isso? Você tem, imagino, treinamentos, processo, uma coisa grande. Mas como é que você vê hoje o impacto desse novo estilo de construir, que acho que eu já tinha ouvido falar desse novo Steel formato, frame. steel frame. Eu acho que isso está crescendo muito. Eu acho que as pessoas estão ganhando consciência de quanto de desperdício, de retrabalho. Você constrói uma parede, depois quebra para pôr janela, sabe? Tanto retrabalho que não vale a pena. Você pode pensar antes de fazer, né? Sair quebrando, jogando dinheiro fora, né? Como é que você vê isso no futuro? A aderência disso no mercado brasileiro? Como é que você vê o futuro da construção do Brasil, sabendo que você está à frente aí de uma das maiores franquias de steel framing no Brasil? Como você disse agora há pouco, tudo é baseado numa necessidade. Os donos de grandes construtoras sofrem os mesmos problemas do William que quer construir. Qual que é o problema? Falta de mão de obra. E aí, essas construtoras, elas precisam industrializar cada vez mais. Então, no setor da construção civil, William, a inovação nunca foi puxada pelo cliente. Nunca. Sempre foi empurrada pela indústria. Sabe por quê? Porque o cliente ele não tá preocupado se a casa... É claro que ele quer viver bem, feliz, seguro. Ele não está preocupado se a casa dele vai ser feita com tijolo da marca X ou da marca Y. O cliente, ele não está preocupado com nada, mas o construtor tá. Porque você mudar um método construtivo, onde você demora 12 meses para fazer uma obra, trazer ela para 4, você usando 20 pessoas, trazendo para 3, importa. Então, o movimento que eu vejo é o seguinte: até 2050, isso daí é um estudo da CBCA, 50% das novas obras no Brasil vão ser industrializadas, vão ser construídas com métodos industriais. Não tem volta, não tem volta. O movimento está gigantesco no nosso setor para isso. 50% é um número alto, hein? Me surpreendeu, que legal. Eu fico feliz com isso, porque a gente vai ter muito mais ordem aí, né? Muito mais processo e segurança também, né? De certa forma. Vai ter sim, com certeza. Aquele lema, né, de que obra é problema e dor de cabeça, a tendência é diminuir isso, com certeza. É porque esse não é um problema nosso, isso acontece no mundo inteiro. E você vê, no mundo inteiro, esse percentual de steel frame é muito maior, né? Porque tem tecnologia de fabricação, tem indústria que permite isso. Aqui a gente se especializou em criar matéria-prima bruta, mas esqueceu de industrializar o processo da construção, né? É isso. Adiamos isso. Que bom que agora a coisa está ganhando tração e você faz parte dessa grande transformação, né? Eu fico feliz em fazer parte disso mesmo, porque quando eu comecei, ninguém sabia o que era steel frame. Eram raras as pessoas. Nas faculdades, William, estão começando a falar sobre isso agora. Sabe, matéria de steel frame na faculdade de engenharia não tem, cara, de industrialização. Isso muito é por conta da nossa questão socioeconômica, né? O Brasil sempre teve mão de obra abundante. Então, não tinha porquê, lá na década de 70, você ter que criar método industrializado. Porque era muito mais barato. Você tinha trocentas pessoas disponíveis para construir. Hoje, quem que você acha está disposto? Vamos pegar assim, tinha o seu Zé, seu Pedro e seu João. Hoje tem o Enzo. Você acha que o Enzo sair de casa, tomar aquele sol lascando na cabeça, bater massa? O Enzo não quer fazer isso. Não é pejorativo. Não quer. Então não vai ter mão de obra. Então, por isso que está nesse movimento agora. É uma necessidade, não é um lapso de genialidade de ninguém, não. Faz sentido, é uma coisa até geracional, né? De conhecimento, de acesso à informação, de outras possibilidades que não faz sentido mais esse tipo de trabalho, né? Tá cada vez mais escasso, né? Estava ontem passeando no parque e estava dando uma homenagem a um funcionário do parque, um jardineiro, que ele está naquele parque trabalhando há 30 anos, debaixo de sol e chuva todo dia.
Isso não existe Cara, não mais. existe. Não Alguém existe. que fica 30 anos fazendo um mesmo trabalho, assim, tá cada vez mais escasso, como você falou. Então, assim, ou você cria tecnologias para conseguir suprir essa ausência desse profissional que hoje, às vezes, ele faz um colégio, faz um curso de computação e ele vai ganhar a mesma coisa, ou muito mais, trabalhando no computador em casa dele, né? Então, a tecnologia, ela criou muita oportunidade para os profissionais, né? Muito, é absurdo. Ué, o que a gente está fazendo aqui agora. Imagina, para fazer um podcast no modelo antigo, estúdio, técnico, cabo, não sei, não é da minha área, mas devia ser um mundo gigante. Hoje, olha como tá simples, né? Assim, claro que tem muita tecnologia envolvida aqui, mas é muito mais fácil. Hoje é possível qualquer um fazer, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que tem um fator aí que cabe nesse caso e no seu também, que é o fator tempo. Hoje, o fator tempo, a gente entende como isso é valioso. Então, você se locomover 1, 2 horas até um local, preparar, gravar, testar, maquiagem, sejam 5 horas. E aqui não, em 40 minutos a gente grava um podcast, a gente tem um papo legal, a gente troca informações. É a mesma coisa com uma construção. Você pode querer ficar lá esperando a obra parada e troca o profissional, espera o cara chegar de outro estado para continuar a tua obra. Quanto tempo que isso vai atrasar, né? O tempo é muito valioso para a gente abrir mão. Muito. É porque é o recurso mais escasso que o ser humano tem, né? É o tempo. É bem limitado o nosso tempo. Que legal, Diego. E, bom, entendi um pouquinho da onde você quer chegar, de onde surgiu tudo isso. Agora eu queria saber, como é que você vê hoje a inteligência artificial chegando ali na boca, no cliente, no seu cliente final? Qual que é a tua visão final. sobre a IA atualmente? Cara, a gente usa IA alucinadamente aqui dentro. Eu não chamo a IA de uma ferramenta, eu chamo ela de pessoa, ela é um funcionário nosso, um dos melhores funcionários. A gente tem IA hoje, vou te dar um exemplo aqui, depois eu falo o que eu penso do cliente final. Vamos supor, o nosso cliente final... pronto, vou juntar os dois. Nosso cliente final, ele tem acesso a uma IA dentro do WhatsApp nosso, que a gente desenvolveu, que ele só faz uma pergunta, fala, como está o andamento da minha obra hoje? Aí ela entra no meu banco de dados, vê todos os inputs, todas as fotos, todos os percentuais de avanço, tudo o que aconteceu, quem trabalhou, e ele devolve uma resposta para o cliente lá. Então, assim, ele precisaria fazer isso antes, e fazia, pedindo para os meus técnicos de qualidade aqui. Aí ele tinha que ir lá, pegar, emitir relatório. Acabou, o cara faz isso. Outra aplicação, fui para Dubai o ano passado, numa feira de construção, e lá eu vi a inteligência artificial na qualidade. Então, eles usam hoje a IA para ver se a pessoa está usando EPI, se tem risco de segurança do trabalho. E a gente aqui na eBuild está buscando também desenvolver para conferência de qualidade de execução, onde a IA ela já enxerga, ela pega todos os parâmetros e ela já fala, essa parede está com problema de prumo, essa parede está com problema de nível. Então, a IA ela vai disponibilizar tempo para a gente. Porque o ser humano, nós, né, eu acredito que a gente nasceu para pensar e não para ficar fazendo carimbo, ficar conferindo nota, porque isso daí é trabalho de computador. E o que eu acho que a IA vai fazer é nos tirar desse trabalho massivo e nos dar tempo para ser humanos. Nossa, essa você me surpreendeu. Eu não sabia que a gente já conseguia fazer uma IA para analisar se a obra estava boa ou não, se estava certa. Porque antes você ficava na mão do técnico, né, do mestre de obra, fazer análise crítica. Não, tá ótimo essa parede. Não, eu tô vendo que tá torta, querido. Não, foi muito bem feita. Aí eu mostrava que tinha que provar, tinha que convencer o cara que fez, que é especialista nisso, que aquela parede não estava boa, não estava bem feita. E hoje uma IA dirime, consegue realmente mostrar o que está funcionando e o que não está, né? Que fantástico. E na hora, né? E tá em PG isso, né? O aumento tá absurdo, tá muito alto. Bom, você soluciona vários problemas e a IA já está te ajudando, né? Imagino que não vai acontecer ainda mais para quantos outros avanços não vão ajudar uma coisa que era super complexa e desafiadora, dependendo de muitas pessoas, ser de alguma forma centralizada, né, em processos bem organizados, bem detalhados, né? Ainda desse assunto da IA, é importante uma coisa, eu falar do que eu vi lá em Dubai. Robô. Eu acredito que em 5 anos eu vou conseguir ter um robô dentro da minha obra fazendo o trabalho. Um robô com inteligência artificial embarcada, porque eu já vi isso lá.
Eles têm lojas que vendem robôs para diversas aplicações com inteligência artificial. Então tem robô garçom, tem robô concierge, tem diversas aplicações ali que o robô ele já tem uma inteligência artificial embarcada, que ele consegue analisar. E eu vi também uma fábrica que o robô já estava conseguindo fazer trabalhos muito delicados com a mão, sabe? Com um nível de sensibilidade absurdo. Então, eu tenho certeza que em 5 anos, 7 anos, dentro das obras da iBuild, quem vai estar apertando o parafuso vai ser um robô com uma inteligência artificial embarcada e não mais uma pessoa. Eu tenho certeza. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Da gente colocar o ser humano para fazer coisas humanas e a máquina para fazer coisas conectadas à máquina. A gente quebrou um galho durante alguns séculos, mas acho que está na hora da gente evoluir, né, nesse sentido. Um galho, hein? E aí, falando de ser humano, queria fazer uma última pergunta para você, para entender sobre pessoas, né? Hoje, quantos líderes trabalham na iBuild? Como é que funciona o teu processo de liderança? Como é que você vê a liderança ajudando você a chegar na meta que você colocou para o final do ano que vem? Pensa que cada franqueado é um líder, né? Cada franqueado, então, já parte disso. Cada franqueado tem que ser um motor propulsor do nosso negócio. Ele tem que reproduzir, replicar, e você só consegue fazer coisas diferentes com liderança, né? Então, hoje a gente está com 35 franqueados, mas dentro desses franqueados a gente tem mais uma ramificação de 4 pessoas. Então a gente está falando 35 vezes 4, né? Pelo menos, que eles precisam. De líderes mesmo, de pessoas que têm que pegar a pessoa e fazer, olha, é assim que faz, olha aqui onde está o processo. E dentro da iBuild, hoje nós a franqueadora, somos em 26, 28 pessoas. E a gente tem uma cultura muito, assim, de dono, assim, sabe? Da pessoa ser responsável pelo trabalho dela. Eu não me acho um líder, né? No sentido de motivar ou de... Eu simplesmente sou o facilitador e as pessoas que trabalham com a gente também, sabe? A gente sabe... Eu só replico. O único conceito de liderança que eu acredito é a liderança situacional, que eu aprendi na faculdade. Você não pode ser um jeito só. Você tem que ser conforme a pessoa que você está lidando. Tipo, o líder autoritário, ele tá errado? O líder democrático tá certo? Tá, os dois. O autoritário com quem tem pouca maturidade. O democrático com quem já conhece o trabalho. Então, eu acredito muito nisso. Eu vou ter que discordar de você, tá, Diego? Eu acho que você não percebeu uma coisa que você comentou logo no começo. Para mim, uma grande qualidade de um líder é ter consciência do propósito, para onde eu tô levando todo mundo. Se isso não estiver claro, você é um péssimo líder. Começa por aí. E acho que esse o seu ponto mais forte, você destacou logo no início da nossa conversa. Tá. Que você é o seu que te move, sabe? Então, você falou que você não é um líder, assim, você não se caracterizou como líder. Eu acho que você é um líder movido pelo propósito. Você consegue levar as pessoas para o teu sonho, você tem um propósito claro. E quando alguém vê alguém com um propósito claro, dá segurança e certeza. Uma matilha, um cachorro, ele só segue o líder porque ele confia que aquele líder vai levar ele para o sucesso. E numa empresa, legal, a mesma coisa. O seu colaborador, o seu time, ele só confia, ele só realmente é liderado, aceita a liderança quando ele confia que você vai levá-lo para aquele local. Ele quer ir para aquele ponto. Né? Eu nunca pensei nisso, muito legal. E é real, né? Assim, não real. O franqueado tem que acreditar no nosso negócio mesmo, senão... Exato. Legal. Exato. Ele compra, né? Ele se envolve, né? Ele está realmente envolvido no negócio. Então ele investe, ele acredita que isso realmente tem um potencial, porque ele vê no teu propósito, que está claro, não é só uma ideia. O seu propósito é tangibilizado na fábrica, nos processos, em toda a estrutura que você tem. Então uma franquia é uma tangibilização de um propósito que não precisa nem convencer. Está claro, sabe? Então acho que você conseguiu chegar numa fórmula muito boa e parabéns. Pô, obrigado por isso, de verdade. Fiquei muito feliz. Diego, foi muito bom conversar com você. Eu queria que você deixasse um recado final em cima do que a gente conversou, na sua experiência como líder, como empreendedor. Para quem está passando por uma crise, um empreendedor que está passando por uma crise, um líder que está numa crise de liderança, ou alguém que está começando a empreender, na tua experiência como empreendedor, como líder, o que você considera que foi o que mais fez você seguir em frente? Para deixar aqui um elemento motivacional para quem está nos ouvindo. Se você está incomodado com alguma coisa, tá errado mesmo. Acredite nesse problema, né?
Não acha que isso é uma coisa, eu tô. Não, se você tá incomodado é porque tá acontecendo. E eu acho que isso é uma benção, porque se você tá incomodado é porque você já tá começando a descobrir o que você tem que arrumar e melhorar para seguir. Então, eu acho que é resiliência, isso será o nome técnico? Talvez. Pode Eu ser, acho que seguir, é mesmo. avançar naquele incômodo, né? Eu brinco esse incômodo com uma coceira. Se tá coçando, você tem que resolver alguma coisa, e tem alguma coisa errada. Então, como você falou, segue porque resolve isso, porque é um incômodo. O nosso inconsciente, ele capta muita coisa que às vezes o nosso inconsciente filtra, deixa passar. É, Então, mas depois vem à tona, né? Cuida disso, olha tem. para isso. E uma última coisa também é assim, ó, dá certo, viu? Você vai ter hora que você vai achar que não dá, você vai falar, meu Deus, cara, tá tudo errado. Mas se você acreditar, continuar, fazer o trabalho bem feito, acreditar nos incômodos, cara, uma hora vem. Uma hora Deus, né, Deus nos ajuda. Assim, sei lá, eu acredito que é Deus também. Aliás, é só Deus. Sim. Que legal, Diego. Foi muito bom conversar contigo. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim ou para o Diego, seja pelo que a gente conversou, seja pelo próprio negócio da iBuild. E aliás, como que alguém interessado consegue conhecer um pouco mais sobre a iBuild? Perdão. Tem a iBuild, o site, nosso site tem tudo sobre a empresa, tanto para você que queira construir, né, sem dor de cabeça, sabe assim? Entrar, só abrir a porta e entrar na casa, quanto para você que quer ter uma franquia e quer fazer isso para as pessoas, né? Quer entrar no setor imobiliário, que é um dos setores mais prósperos que tem. Nosso site, ibuildconstrutora.com.br, tem o nosso Instagram também, que é @ibuildconstrutor. E aí, lá a gente é bem ativo nas redes sociais. Uma coisa que a gente aprendeu também era um incômodo que a gente teve que transformar em cara de pau e ir para a rede, né? Eu adorei a opção de entrar só com a roupa. Eu achei isso fantástico. Ninguém nunca falou isso para mim. Eu achei demais isso. E não é balela, não. Se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para o Diego, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Diego, obrigado pelo seu tempo e sucesso para a iBuild. Para nós, William, obrigado pela oportunidade. Foi muito legal falar com você, viu? Um grande abraço para todos. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.